noite a todos. Prazer estar aqui novamente, né? Eu venho de 30 em 30 dias, então o mês passa muito rápido. E nós vamos aqui falar de novo sobre os ensinamentos de Jesus, como já é uma praxe, né? Dentro da nossa doutrina, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então, os preceitos de moral que nós seguimos são os preceitos cristãos, tá? Eu não sei quem que estava aqui na última palestra que eu fiz, por gentileza, só para saber. Tá, então, tá vendo? Tem bastante gente aí, né? Não vamos deixar eu mentir sozinho. Então é o seguinte, a última vez que eu estive aqui, eu comecei a palestra falando sobre uma peça importante do Evangelho, que é o Sermão da Montanha. Tá? E toda vez que eu venho aqui, calha que eu vou falar um tema que está lá no Sermão da Montanha. E o que eu falei há algum tempo atrás quando estive aqui? Que o Sermão da Montanha é uma peça tão importante dentro do Evangelho que o nosso amigo Mahatma Gandhi disse que se nós perdêssemos toda a literatura espiritual do mundo, né, de forma inesperada, e sobrasse apenas um Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos um Evangelho enorme com ensinamentos diversos, mas que se nós fizéssemos apenas o que está lá dentro do Sermão da Montanha, para nós seria suficiente para que nós pudéssemos avançar como espíritos, como nós queremos avançar. Então é isso, o Sermão da Montanha é importantíssimo. Até o Chico Xavier falou sobre o sermão. Ele falou o que Jesus disse no Sermão da Montanha, ele disse ao sentimento, ele disse ao coração, e não à razão, porque é pela inteligência que nós caímos. Então, a importância dada ao sermão por Chico Xavier. Então ele é importante? Várias das passagens que nós conhecemos estão lá dentro, e a gente nem sabe que está lá dentro? Sim. Então, mas quem acompanha mais constantemente vai acabar identificando, tá? Da outra vez que eu comecei a falar do Sermão da Montanha, eu comecei a falar eu falei daquela parte que Jesus falou, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí tem toda uma história para chegar nessa frase. Ele falou, olha, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém pedir para andar com você 1 milha, ande 2. Se alguém pedir para você a túnica, dê também a capa. Empreste, doe. Amai os nossos inimigos. Qual é a vantagem de amar o inimigo? Não só estou falando, Jesus falou. E para terminar essa parte, ele falou, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí eu desenvolvi isso aí de que forma? A perfeição possível para nós. Porque existem 2 tipos de perfeição. Que é a perfeição absoluta, a perfeição absoluta é Deus. E a perfeição relativa, que é a que Jesus estava nos indicando. Que nós busquemos a perfeição relativa, que é o que é possível para nós. E eu falei ainda naquela oportunidade que para isso, como seres encarnados que nós estamos aqui no planeta, nós iríamos precisar não somente do nosso espírito, como também do nosso corpo. Estamos aqui, espírito e um corpo com uma interface que chamamos de perispírito. E quem quiser saber mais tem que estudar um pouquinho mais, tem nos cursos da casa aqui, certo? Então temos lá, espírito e o corpo material. O corpo material age sobre o espírito através dessa interface, que é o perispírito, e o espírito age no corpo também através dessa interface. Um agindo no outro. Portanto, estamos aqui encarnados e precisamos cuidar do nosso corpo para que, com a saúde do nosso corpo, nós possamos avançar bastante em termos de longevidade e termos a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia, a cada instante, a cada momento. E eu falei também que como que nós podemos cuidar do corpo? De que forma? E aí, por exemplo, eu posso fazer uma relação de itens e de fatores relacionados ao corpo, né? Ao como cuidar do corpo. Como eu cuido do meu corpo? Fazendo exercícios, por exemplo.
exercícios regulares, exercitando o meu corpo. Isso é uma forma. De que outra forma eu cuido do meu corpo? Me alimentando bem. Nós precisamos do alimento. Precisamos do alimento. Né? O nosso corpo material precisa do alimento. Precisa das proteínas, precisa dos carboidratos, precisa das vitaminas, etc. Então, exercícios, se alimentar bem, dormir bem. Precisamos dormir bem. E é assim, se nós formos analisar, eu sei que existe uma dificuldade, a vida é muito corrida, às vezes nós vamos dormir tarde, acorda cedo, dorme 3, 4 horas por noite e tal. Mas nós estamos falando aqui do que é bom para o corpo. E o que é bom para o corpo é nós dormirmos bem. Pelo menos 6 horas, pelo menos. Por que a gente tem que dormir? Porque quando nós dormimos, o nosso corpo está sendo recarregado. Da mesma forma que eu enfio uma tomada, enfio o celular na tomada para carregar. Nós não temos que carregar, não tem que dar um tempinho para o celular, dá um tempo aí, cara. Aí você carrega. Assim é o nosso corpo. Precisamos dar um tempo para que possamos recarregar para o que vem adiante. Que outra forma nós temos de cuidar do nosso corpo? Prevenção. Como que eu faço prevenção do corpo? Eu tenho que ir ao médico regularmente. Vou ao médico regularmente, faço todos os exames que o médico indicar. Se aparecer alguma coisa lá no exame, o médico vai me tomar. Estou prevenindo. Aí nós temos aqui duas situações. As mulheres que têm uma facilidade enorme em ir no médico, né? Dói a unha, pintou o cabelo, qualquer coisa, já pode ir pro médico, né? E em contrapartida, o que nós temos? Os valentões, os homens, que são resistentes e não vão ao médico. E eles resistem até quando? Até cair. Quando caem, vão ao médico. E aí o médico fala, aí ó, seu José, seu João, seu Manuel, se o senhor tivesse vindo aqui há 2 anos atrás, essa doença que o senhor tem teria cura. Então nós temos sim que cuidar do nosso corpo. E como nós cuidamos do espírito, que é lá que eu vou chegar com o tema de hoje? Cuidamos do espírito através do nosso pensamento. Tudo começa com o nosso pensamento. Penso, falo e faço. Penso, falo, faço. Então, se eu quiser cuidar do meu espírito, eu tenho que ter pensamentos positivos, eu tenho que ter pensamentos produtivos, eu tenho que ter pensamentos de luz e não pensamentos negativos. Essa é uma forma de cuidar do espírito. Que outra forma nós temos que cuidar, temos para cuidar do espírito? Frequentar, por exemplo, casas que tratam da espiritualidade. Pode ser o centro espírita, pode ser aqui no Neiro, pode ser com o padre na igreja, pode ser com o pastor. Onde você se achar bem, onde você se achar melhor. Porque cada um tem um remédio. Por enquanto, nós estamos aqui dentro do espiritismo, esse remédio está servindo. Para outros, o remédio que serve é falar com o pastor, o outro é com o padre, o outro é budista, o outro tem uma outra doutrina lá do Oriente, não importa. Está cuidando do espírito. Então, pensamento, frequentar cursos, ouvir palestras, ouvir seminários, tudo isso daí vai trazendo, agregando ensinamento para o nosso espírito. Para a parte intelectual é importantíssimo. Porque nós temos que desenvolver a nossa parte moral e a parte intelectual. Então, como eu cuido do meu espírito? Buscando conhecimento. Conhece a verdade te libertará. Temos que buscar esse conhecimento. Uma outra forma para cuidar do nosso espírito é fazermos a caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso daí é extremamente fundamental dentro dos centros espíritas. Então, quando você está fazendo caridade, você pode não perceber, mas você está cuidando do seu espírito, está cuidando da sua parte espiritual. E aí tem um item que fala assim, ó, para você cuidar do seu espírito, você tem que ter intercâmbio com a espiritualidade. Opa,
que é isso, intercâmbio com a espiritualidade? Como nós fazemos o intercâmbio com a espiritualidade? Fazemos o intercâmbio através das preces, da oração, não é isso? Zé Luiz acabou de fazer uma aqui agora. Intercâmbio com a espiritualidade. Então, através das preces, nós nos conectamos ao... O senhor vai sentar aqui? Boa. Obrigado. Então, é assim, através da prece, através da oração, nós nos comunicamos com o plano espiritual. Ok? Todo mundo tem isso na consciência, todo mundo entende isso? Sim, entendemos. A forma que nós temos de conversar com a espiritualidade é através das orações, através das preces. Mas o que é uma prece? A prece é um instrumento que nós temos para nos comunicarmos com o plano espiritual, para fazermos conexão com a espiritualidade. A prece é um instrumento de diálogo, de nós conversarmos com a espiritualidade. Só serve para encarnado? Não. Quando nós estamos desencarnados, os desencarnados fazem prece para quem está mais elevado ainda, porque eles buscam também uma conexão e uma dimensão ainda superior. Então a prece é um meio de comunicação. A prece é importante? Sim, é importante. Por quê? Bom, aí nós vamos ter que falar o seguinte. Como eu falei, a prece é um meio. E o que ela fornece para nós? O que ela traz para nós? Ela traz uma série de benefícios, inclusive físicos, que eu vou falar para vocês no final, quando eu estiver acabando, os benefícios físicos. Mas ela traz uma série de benefícios espirituais. Bom, mas Deus não conhece a gente? Deus não conhece cada um de nós aqui? Não acompanhou a gente desde o início do início? Pô, se Deus conhece a gente, Ele sabe das nossas necessidades, para que eu tenho que ficar orando? Para que eu tenho que ficar rezando? Ele conhece, Ele já sabe o que eu preciso, Ele tem que me atender. Tem pessoas que pensam assim, certo? Aí nós vamos pegar qual foi o nosso exemplo maior aqui, o maior ser que esteve encarnado entre nós? Jesus. Quantas passagens de Jesus no Evangelho nós temos que ele fez oração? Que a mais famosa, inclusive, é aquela do horto, quando ele já está prestes lá a ser crucificado. Ora, Jesus, no ser, no tamanho dele, estava fazendo suas orações, estava fazendo suas preces, é porque isso é benéfico. É benéfico para o espírito, e eu vou falar para vocês que é benéfico para o corpo. E aí, ainda dentro existem diversas formas de nós orarmos, tá? Tipos de oração. Nós podemos fazer orações individuais, eu comigo mesmo e com Deus, e podemos fazer orações coletivas, quando nos juntamos todos com o mesmo objetivo e, através dos nossos pensamentos e até mesmo através das palavras, nós oramos. Qual que é a diferença? A diferença é que eu orando sozinho, eu sou 1G, 2G. Agora, se nós estivermos todos juntos, unidos, seremos 5G, seremos uma banda larga. É muito diferente. A chance de nós alcançarmos o outro lado, a conexão do outro lado, é bem maior. Então, é assim, por isso que nós temos as preces individuais e as preces coletivas. E como que acontece a prece? Como que acontece a oração? Através do pensamento, que eu falei, tudo inicia no pensamento. Quando nós pensamos, direcionamos e damos impulso com a nossa vontade, se estabelece uma corrente fluídica nesse momento. Então, se eu estou buscando a espiritualidade, é porque eu direcionei, né? É porque eu estou com vontade, eu impulsionei. Nesse momento eu estabeleço
corrente fluídica que faz a conexão com o plano espiritual. E essa conexão, ela pode ser forte ou pode ser fraquinha. Ela pode ser forte ou pode ser fraquinha. Quando o meu pensamento é intenso e a minha vontade é intensa, a minha conexão é forte, para que eu possa alcançar a espiritualidade. Agora, se eu estou lá orando, mas meu pensamento está fraquinho, minha vontade está meia boca, estou pensando no Palmeiras e Corinthians que vai ter daqui a pouco, as coisas não vão acontecer. Né? Ou vão acontecer só um pedaço, só uma parte. Então o pensamento, ele acontece através do que nós chamamos de fluido cósmico universal. Ele trafega pelo fluido cósmico universal e alcança o outro lado. E o outro lado nos alcança também pela mesma estrada que nós construímos. Pelas mesmas correntes fluídicas que nós construímos, aí nós recebemos. É uma via de duas mãos. Então a oração, ela é importantíssima. Quando estamos fazendo oração, todos unidos, ela é muito mais forte. E existe a eficácia da oração. A eficácia da oração, ela depende de uma série de fatores. Mas principalmente de quem está fazendo a oração ter um coração virtuoso. O que é um coração virtuoso? É aquele que luta para não transgredir as leis divinas. O que adianta um assassino, um cara que transgride a lei, etc e tal? Eu vou parar aqui agora e vou fazer uma oração e vou pedir. Não. Escuta, tem que ter um princípio. E o princípio é, pelo menos, que nós tenhamos lutado para andar no caminho certo, para que as nossas orações possam ser alcançadas. E isso é importantíssimo. Pois muito bem, eu falei que a oração, ela acaba de alguma forma interferindo no nosso corpo. A oração é saudável? É. Quando que eu posso fazer oração? Aí eu volto lá no Sermão da Montanha, na parte que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. E ele falou no Sermão da Montanha: não façam como os hipócritas, que quando estão orando fazem barulho, falam alto, falam orações com múltiplas palavras, porque eles querem ser percebidos. Eles querem ser percebidos. Então, aquele que está fazendo oração, mas para você mesmo, para o seu orgulho, né? Para que os outros vejam, aí Jesus falou: esse daí já recebeu o seu galardão. E Jesus falou: quando quiseres orar, entra no teu aposento, fecha a porta e conversa com Deus em secreto, pelo seu pensamento. Você pode até fazer umas orações baixinhas. E através dos seus sentimentos, Deus vai ver e vai te escutar e vai te atender. Foi o que Jesus falou. E Jesus falou ainda o seguinte: tudo que pedires através da oração com fé, vocês conseguirão. Foi Jesus que falou. E aí, pedi e obtereis, que também está no Sermão da Montanha. Pedi e obtereis. Batei e se abrirá. Não é verdade? Buscai e achareis. Jesus está garantindo isso. Pedi e obtereis. Só para falar para vocês que dentro de uma oração, dentro de uma prece, nós temos 3 tipos. Tá? Nós temos uma estrutura dentro de uma prece. Nós podemos louvar, posso fazer uma prece para louvar, orar para louvar. Pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Isso faz parte de uma prece bem feita. Agora, louvar, pedir e obedecer, eu vou dar um destaque para o pedir.
Porque normalmente é o que nós fazemos. Não é verdade? A gente normalmente vai para a parte de pedir. E a pergunta para vocês é: pedir o quê? O que nós vamos pedir que nós seremos atendidos? Porque Jesus falou que nós seremos atendidos. Tudo que eu pedir eu vou ser atendido. E o que nós pedimos? Será que eu peço para ganhar na Mega Sena? Mas quando ela tiver 100 milhões acumulados, aí eu vou dividir com o pessoal, tudo bem, vou ficar com uma parte. Será que eu peço isso? Será que eu peço benefícios materiais? Que tipo de benefício espiritual eu peço? Será que eu peço para tirar os problemas da minha frente? Senhor, tira esses problemas da minha frente. Será que é isso que eu peço? Então nós temos que saber o que pedir. Porque se Jesus falou que nós seremos atendidos, eu tenho que saber o que eu vou pedir. O que nós temos que pedir nas nossas preces é que nós possamos ser fortalecidos por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, pelo santo que você acredita, que não deixa de ser lá um espírito de luz, e etc. Então, nós temos que pedir forças, inteligência, para que nós possamos o quê? Contornar os obstáculos. Porque aquele problema que está na minha frente, não foram eles que colocaram. Quem é que colocou o problema que está na minha frente? Eu. Os problemas que estão na minha frente, eu coloquei. Foi nessa encarnação? Não lembro. Foram em outras encarnações. E aí, esses problemas são efeitos de uma causa que podem não ser nessa encarnação, mas foram em outras. E eu tenho direito de pedir para tirar o problema? Não. Não, porque não vão tirar. Eles não vão tirar. Agora, se você pedir força, me fortalece, que eu preciso encarar isso aqui, que eu preciso suplantar isso daqui, que eu preciso passar por cima disso, você vai cair no que Jesus falou. Você será atendido. E outra coisa, sempre que nós pedimos o que nós achamos que é melhor para nós. É verdade ou não é? Eu acho que isso é bom para mim, vou pedir. E aí nós somos atendidos. De que forma? Não sendo atendidos. Por quê? Porque o melhor para nós não é o que nós achávamos que era melhor para nós. Porque eles conhecem o que é melhor para nós. Eu quero nascer nessa encarnação linda, maravilhosa, e que eu tenha bastante facilidade financeira, etc, etc e tal. Aí eles vão falar, negativo. Você já foi linda, maravilhosa, você já foi rica, já foi princesa, já foi rainha, e a sua parte moral, você sabe, já está indo? Eu estou fazendo a vez do Marcão. Você é representante do Marcão? Está com a procuração. Ele está com a procuração Está aí? aqui no bolso, tá vendo? Mas vai tranquilo. Então tá, deixou, bom. Então, gente, o que nós pedimos normalmente é o que nós achamos que é bom para nós, mas eles conhecem toda a nossa trajetória com o Espírito, estão nos acompanhando há muito tempo, e eles sabem que determinadas coisas não serão boas para nós. Por exemplo, quantas pessoas devem ter? Não sei, 20, 30, sei lá. Se vocês ganhassem na Mega Sena, você acha que vocês estariam aqui? Vocês estariam lá em Paris, em Roma, lá com Mickey, estaria numa balada maravilhosa, não é? Então tem algumas coisas que assim, elas acontecem porque nós precisamos que ela aconteça dessa forma. E dessa forma nós somos atendidos. Como ela fez um tchauzinho para mim ali, quer dizer 5 minutos que eu tenho para falar. Tá? Eu falei que a prece, ela acaba sendo benéfica para o nosso organismo físico, para a nossa saúde. Então, alguns cientistas já fizeram experimentos com pessoas que estavam em oração, e o que eles detectaram? Que quando essas pessoas estão em prece, estão em oração, algumas partes do cérebro que estão inativas passam a ser ativadas durante a oração. E mais do que isso, essas partes do cérebro, elas aumentam de tamanho.
E o cérebro libera algumas substâncias quando nós estamos fazendo prece, do tipo endorfina e dopamina. E o que fazem essas substâncias? Elas trazem um bem-estar tremendo para o corpo. Quando libera a endorfina e a dopamina, você sente bem-estar, você sente prazer, você sente paz, você sente felicidade. Pela prece, pelas reações do nosso corpo para a prece que está sendo feita. Então, e não é só isso. Tá? Além desse bem-estar, tem uma série aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, eu vou falar bem rapidinho, senão ela vai brigar comigo. Briga comigo não. Os benefícios que a prece acaba trazendo. Tá? Vamos lá. Só esqueci de falar uma coisa que eu acabei vendo aqui. Tá? Para que tudo isso aconteça, essa questão de eficácia da prece, ela tem dois pilares: fé e convicção. Se não tiver fé e não tiver convicção, eu estaria perdendo tempo. Se nós todos estivermos aqui e não tivermos fé, estamos perdendo tempo. É melhor estar em casa já se preparando para ver o jogo, certo? E outra coisa, eu vi aqui agora também que eu ia esquecer. Não adianta só fazer prece, pedir e ficar deitado na cama lá esperando. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. Bater e se abrirá, eu tive que bater. Pedir e obter, eu tive que pedir. Buscar e acharia, eu tive que buscar. Então nós temos que fazer a nossa parte e não deixar tudo com a espiritualidade. Então, olha aqui. Além disso que eu falei, desse prazer que traz a prece, etc e tal, eleva a sensação de prazer, bem-estar, paz e felicidade, ajuda na redução do estresse. Sabe aquelas pessoas estressadas? Então, a prece ajuda na redução do estresse. Ajuda no controle da ansiedade e da depressão. Então serve como um verdadeiro remédio. Reduz a insônia e percepção de dor. Então, o que quer dizer que quando nós estamos em prece, a prece serve até mesmo como um analgésico para as nossas dores. É dor do corpo, não estou falando de dor da alma. Ajuda na redução de inflamações do corpo, melhora o funcionamento cognitivo e intelectual e ajuda no desenvolvimento da empatia, né, entre as pessoas. Então, assim, por isso que Jesus fazia oração, por isso que Jesus orava. Ele é inteligente. Nós temos então que aprender com Jesus, como a gente sempre vem aqui para aprender com Jesus, e fazer a nossa parte. As orientações já foram dadas, a forma de fazer tudo isso já foi falado. Se você pegar dentro de uma casa espírita, como que começa uma reunião dentro de uma casa espírita? Em qualquer lugar que você for, vai começar com uma oração. E o que se pede nessa oração inicial dentro da casa espírita? Proteção dos bons espíritos. Proteção para que os maus não possam intervir aqui junto da casa. Isso basicamente é o que se pede na prece inicial. E no fim? Bom, no fim nós temos que agradecer. Não é verdade? Somos gratos por ter dado tudo certo, pela proteção do plano espiritual e tudo mais. Tá? Então é assim que acontece. E para encerrar, eu vou falar a frase do Emmanuel, que disse o seguinte: ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Isso quer dizer que enquanto nós estamos encarnados aqui, nós não temos a percepção do valor da prece. Emmanuel só falou, vocês não podem imaginar, porque enquanto encarnados vocês não conseguem chegar. Quanto vale uma prece? Lembrando que nós podemos rezar para Deus, que é o dono de tudo, podemos rezar para Jesus, podemos rezar com uma série de intercessores, né? Eles intercedem por nós. Quando nós pedimos para a Virgem Maria, né? Fazemos uma Ave Maria, ela vai interceder por nós.
todos os santos, e eles vão interceder. É isso que acontece. Basta que nós tenhamos um pouquinho de fé e convicção. Missão cumprida. Boa noite a todos. Vamos a Coríntios e Paulo.